Tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos iniciando um novo ciclo, um novo tema, um novo estudo, utilizando este guia aqui, ó, Missão de Deus, Minha Missão. A imagem da capa é muito bonita, Jesus e todas as gentes, todos os povos seguindo a Cristo. Ele é, na verdade, o desejado de todas as nações. E o estudo número 1 vai falar mais sobre isso. A missão de Deus nos alcança, parte 1. Mas antes de começar, eu tenho um aviso todo especial para você. Na verdade, é uma surpresa. Você já ouviu falar sobre a mensagem de saúde? Talvez você ainda não conheceu e deseja conhecer, porque é algo realmente incrível, algo espetacular, algo que Deus revelou para o seu povo nestes últimos dias. Talvez você já conheça, já tenha ouvido falar, mas apenas a teoria e não sabe como colocar em prática. Aqui que está a trava de muitas pessoas. Conhecem a mensagem de saúde, mas não sabem como colocar em prática. Principalmente no assunto da lição sobre a missão de Deus. Hoje vamos estudar a missão de Deus por nós, mas daqui a pouco vamos perceber que nós temos uma missão para com os outros. E a mensagem de saúde tem o papel de abrir as portas, é a cunha de penetração para você pregar o Evangelho. Então, como aplicar esses métodos curativos de Deus na prática? Aqui que está a surpresa. Eu tenho o prazer de lhes apresentar essa obra-prima, algo totalmente diferente, né? Intitulado A Cura Vem de Deus. Nesta obra, nós temos a apresentação da mensagem de saúde em termos práticos. É um livro todo colorido. Eu gostaria de mostrar aqui. Veja só. Você tem aqui no início uma introdução, uma apresentação da mensagem de saúde, depois um guia de doenças. Tiago, é um guia de doenças? Sim, é um guia de doenças. E cada doença vai sendo especificada, quais são as causas, quais são os alimentos indicados, quais são os alimentos contraindicados, o que, por exemplo, aqui, ó, gastrite e úlceras. Então tem a apresentação da doença, evite esses alimentos, né? Evite essas misturas alimentares e ali o que é indicado, quais alimentos são indicados, né? E aí depois do guia das doenças, o livro vai entrar aqui em um guia de plantas medicinais. Então aqui, ó, eu tenho plantas medicinais. E depois das plantas medicinais, um guia de cataplasmas. Tiago, o que é cataplasma? É uma misturinha com água que você vai aplicar sobre o local inflamado. E então, você tem aqui um guia de argilas, argila amarela, argila vermelha, argila branca, e um guia de alimentos que devem ser processados para servirem de cataplasma. E ali também temos um guia de hidroterapia, como você vai aplicar esses cataplasmas. Muitas pessoas, até que estão envolvidas com a mensagem de saúde, têm dúvida. Eu devo começar pela compressa quente ou pela compressa fria? Eu termino com a quente ou termino com a fria? Quanto tempo entre cada aplicação? Então, esse livro, ele é, na verdade, um manual de como aplicar os 8 remédios na prática quando ocorre alguma doença. Por isso que o título Deus Cura. Não nos deixando esquecer que o poder curativo é de Deus. Ele nos revelou os seus métodos e esse livro mostra como você vai colocar em prática. Então, nós temos aqui um guia de doenças, depois um guia de ervas, um guia de terra, de argila, né, e de alimentos para fazerem um cataplasma, e depois como você vai aplicar isso na prática, como vai fazer os fomentos, os banhos, banho de assento e sauna, compressa, né? Então, você vai conferir isso aqui ali na editora Luz do Mundo. Não perca, antes da gente anunciar, dezenas de pessoas já apareceram lá no primeiro dia e já garantiram o seu, tá bom? Um livro muito especial e que você pode dar para o seu vizinho,
que você deseja fazer um contato para alguma autoridade, viu? Tem muitas aplicações. Seja um missionário. Primeiro temos que aprender e temos de ser um missionário, porque em pouco tempo a obra missionária, quando começar a perseguição, será a única obra que nós conseguiremos desempenhar com segurança. E por meio dela, vamos pregar às pessoas necessitadas. Então aqui, na parte de sábado da nossa lição, a lição começa assim: a missão tem origem e propósito somente em Deus. Ele diz que a missão não começou com Abraão, com Jesus na cruz, com Paulo, mas a missão começou com o próprio Deus quando ele trouxe o universo à existência e mais tarde criou a humanidade. E aí você pode ficar pensando assim, mas quando Deus criou o universo, ele já tinha missão? Que missão é essa? Calma, não se confunda. A parte de sexta-feira, ela nos dá uma explicação desse texto. Olha só. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano, mediante o poder enganador do rebelde. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto aparece lá no Desejado de Todas as Nações, página 11, é o capítulo 1. Deus conosco é o título do capítulo. Agora preste atenção. Talvez quando você lê aqui na parte de sábado, você pensa que a missão de Deus é criar os mundos, criar as estrelas, criar os seres. Não. A missão de Deus é de salvar o homem. E quando esse plano foi elaborado? Desde eras eternas, não sabemos quando. Por isso, o autor colocou aqui, desde quando Deus criou o universo, em algum momento, ele já tinha um plano elaborado caso alguma de suas criaturas pecasse. Porém, todavia, entretanto, esse plano só foi apresentado ao universo após a queda do homem. Então, quando o plano foi elaborado desde a eternidade, quando o plano foi revelado e entrou em ação após o pecado. E aqui a lição coloca que, no fim, a missão de Deus será cumprida. Quando ela será cumprida? Quando o pecado for erradicado, e aqui a referência é Apocalipse capítulo 21 e 22. Agora, todo esforço missionário deve estar centrado no relacionamento com o Criador e na compreensão adequada de sua natureza e de seu caráter missionários. Então, quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? O que Deus faz por nós? Então, a missão começa, quando? É meio dúbia, meio ambígua essa minha pergunta. A missão de Deus já estava planejada desde eras eternas, só que ela entra em ação após a queda do homem. Parte de domingo, o Deus que nos alcança. Então Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Deus fez o primeiro casamento, Deus idealizou a família. A família é plano de Deus, não é uma construção histórica, sociológica. Ele colocou esse casal em um mundo perfeito, só que de posse do seu livre-arbítrio, eles escolheram desconfiar de Deus e confiar na serpente. Quando eu falo livre-arbítrio, eu quero fazer um acréscimo importante. Livre-arbítrio não é direito. O homem tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal, mas não tem o direito de escolher o mal. Porque o universo é de Deus. As regras que regem o universo são de Deus. E Deus falou para escolher o bem. Você pode até escolher o mal pelo seu livre-arbítrio, mas você vai colher as consequências, porque no direito divino, na legislação, nas leis divinas, você não tem o direito de pecar. Então, uma vez que o homem pecou, ele ficou condenado à morte eterna. Mas Deus interveio. Deus, ele é a pergunta número 1. Quais foram as primeiras palavras de Deus a Adão depois que ele e Eva caíram? E por que essa declaração é tão significativa teologicamente nos dias atuais? Vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás?
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. E depois Deus perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que não ordenei, que não comesses? Então disse o homem à mulher: a mulher que me deste, então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente que Deus criou, que o Senhor criou, me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente. Aí Deus começa a amaldiçoar a serpente. Agora, a parte mais importante é o verso 9. Onde estás? Note que não foi o homem que procurou a Deus, foi Deus que procurou ao homem, e Deus foi até onde o homem estava e perguntou: onde você está? O que você está fazendo aí? Por que você está fazendo aí? Nós não o buscamos, ele veio ao nosso encontro. Você pode responder exatamente isso aqui na pergunta número 1. Em nossa condição caída, não podemos retornar ao nosso estado, do Éden, ao nosso estado original. Não podemos pensar sequer coisas boas. Ficamos corrompidos após o pecado. Não podemos retornar a Deus. Então, não é algo que nós fizemos, mas ele veio ao nosso encontro. Ao longo da história, Deus continua perguntando: onde você está? Em sua experiência, o que significa para você? Como você tem respondido? Talvez você caiu aqui neste canal. Eu quero convidar você para ficar conosco até o fim do estudo desse guia aqui. Se você não comprou, você pode adquirir lá na loja da Casa Publicadora Brasileira e responder as perguntas junto conosco. Talvez você já é cristão e tenha andado por caminhos tortuosos. Deus está perguntando para você hoje: onde você está? O que você está fazendo aí? Vamos para a parte de segunda-feira. O Deus que anseia estar conosco. E aqui temos 3 versos. Gênesis 17, 7. Deus ali fala para Abraão: estabelecerei uma aliança perpétua contigo. Então, da minha parte, eu estarei contigo, Abraão. Depois, Gênesis 26, verso 3. Deus se dirige a Isaac: serei contigo. Vou te dar terras. Vou te dar essas terras aqui. Assim como eu fui com o teu pai, eu serei contigo. E por fim, Jacó. Jacó estava fugitivo. Jacó havia pecado. Jacó temeu que Deus pudesse tê-lo abandonado. O que Deus falou para Jacó? Eu estarei contigo. Eu vou cuidar de você nesta jornada e vou estar contigo, vou trazer você de volta para a terra dos seus pais. Qual é o princípio básico aqui? Deus está conosco. Ah, Tiago, mas Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Deus é mau. Você escorrega um pouquinho, ele já está ali, tá vendo? Eu estava olhando, eu peguei você fazendo coisas erradas. Agora eu vou te punir, eu vou te castigar, eu vou mandar você para o lago de fogo. Muitos têm essa impressão de que Deus é assim. Ah, Tiago, o homem só comeu uma fruta e Deus colocou ele para o lado de fora do jardim. Deus expulsou e condenou o homem à morte. Será que foi assim mesmo? Às vezes temos dificuldade de ler o texto da Bíblia, por causa que é um texto muito sintético, e extrair o real quadro da situação. Eu gostaria de dar um exemplo para vocês. Imagine um pai que tem uma piscina e ele falou: olha, eu vou até o mercado e vou deixar vocês aqui dentro de casa, não fiquem próximos à piscina, tudo bem? Eu vou deixar tudo aberto, né? E aí quando ele volta, bem no momento, uma das crianças estava caindo na piscina, os outros irmãozinhos estavam para salvá-lo e quase que acontece uma tragédia. Aquele pai intervém e resgata os seus filhinhos e fala: filhos, vocês me desobedeceram. Eu confiei em vocês para que vocês ficassem aqui dentro de casa e não fossem ali no quintal onde existe a piscina. Eu não vou poder mais deixar esta porta aberta. Vocês não terão mais acesso ao quintal. E ele tranca o quintal. Foi exatamente isso que Deus fez. Deus trancou o acesso ao jardim do Éden. Por quê? Porque ele é mau? Não. Ele só limitou o acesso ao jardim. O restante do planeta, Adão e Eva teriam acesso. O planeta todo, assim como o pai vedou apenas o uso da piscina, porque poderia ocorrer um desastre maior, ele franqueou o acesso a todos os pontos da casa. Deus não retirou o ar que Adão respirava, não impediu Adão e Eva de comer, não impediu Adão e Eva de usufruírem da luz do sol, ou afinal o sol era de Adão e Eva,
O ar foi Adão e Eva que fez, pertence a Adão e Eva. A água, Adão e Eva compraram. Nada disso lhes pertencia. Então, quando percebemos que Deus falou, eu vou impedir vocês de entrarem no jardim para que vocês não comam do fruto da árvore da vida e vivam eternamente nessa condição maldita. E também para impedir que Lúcifer entrasse no jardim e vivesse eternamente, se alimentando do fruto da árvore da vida. Só que todo o restante do planeta que Deus havia criado, ele não retirou. Ele colocou a morte para que nós não vivamos essa vida triste. O homem vive um pouco, depois morre, para ele lembrar que ele precisa voltar para a vida eterna. Então, o ato de expulsar Adão e Eva do jardim foi um ato de misericórdia. Mas o que ele falou em seguida, que é o tema da parte de segunda? Eu estou com vocês, eu vou dar água para vocês. A água não era de vocês, eu poderia ter tomado, eu poderia ter expulsado vocês do mundo, do planeta. Vocês iam viver aonde? Essa você não tinha pensado, né? Lúcifer pinta Deus mal, expulsou você do jardim. Mas ele poderia ter destruído você. Expulsado eu e você, Adão e Eva, do planeta. Porque o planeta era dele. Mas ele só trancou o jardim do Éden. Quando olhamos por essa perspectiva, vemos que Deus é muito mais misericordioso. Ele falou, eu vou ficar com você, eu vou te dar sol, eu vou te dar água, eu vou te dar comida, eu vou te dar roupas, eu vou te dar a redenção. Eu deixei para ler agora Gênesis 3,15, que é a primeira promessa de redenção feita a Adão e Eva. Olha o que diz ali. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Preste atenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele está se dirigindo à serpente. Então, a semente da mulher e a semente da serpente estariam em guerra? Não. Porque agora quem assume a guerra é o descendente da mulher. Preste atenção. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, mulher, e o descendente da mulher. Entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui é dito que um ser humano, não podia um anjo, né? Um descendente da mulher tinha que ser humano, tinha que ser da raça, né, de Adão e Eva. Alguém que nasceria de Adão e Eva, eles esmagariam a cabeça da serpente. Apesar da serpente lhe ferir o calcanhar e lhe fazer muito dano, ele venceria a serpente e reconquistaria o planeta para Adão e Eva. Ele tornaria a colocar Adão e Eva para dentro do jardim, porque o verdadeiro inimigo foi a serpente. Quem tomou o jardim do Éden foi a serpente. Por isso, um ser humano vai esmagar a serpente para que eles possam voltar para dentro do jardim, sãos e salvos. Então, Deus, assim como ele esteve com Abraão, assim como ele esteve com Isaac, ele estará com você. Você acredita nisso? Às vezes a gente pensa, nossa, Deus abençoou só Abraão, Abraão era rico, Abraão tinha não sei isso. Mas Deus não vai me abençoar, ele vai te abençoar. Ele vai estar com você. Mesmo se você pecou, como Jacó pecou, e estava ali procurando arrependimento, estava contrito, não é o pecador rebelde que... Mesmo esse aí, o Espírito Santo vai atrás dele. Lá o Salmo 139 diz, como me ausentarei do teu Espírito? Se eu me dirijo aos confins dos mares, ainda ali o teu Espírito haverá de me guiar e a tua destra me sustentará. Mesmo o pecador, ele vai atrás. Nós não vamos até ele. Ele vem ao nosso encontro. Então, o Deus de Jacó, que havia acabado de enganar o pai e irmão e estava fugindo, falou, eu vou ficar com você. Eu vou te levar e vou te trazer. E levou Jacó ainda arrependimento. Esse Deus vai estar com você. Sabe uma coisa que nós temos de ensinar para os nossos filhos que ainda têm uma fé fraca? Você tem que falar, assim como Deus me abençoou, me deu uma casa, me deu um trabalho, me deu, né, um cargo na igreja, que os nossos filhos às vezes pensam, eu não vou conseguir um cargo na igreja, eu não vou conseguir emprego, não vou conseguir casar. Eles têm às vezes a autoestima baixa. Você tem que falar, o mesmo Deus que me abençoou vai abençoar você também. Deus que me salvou, que me tirou das trevas, que me batizou nas águas, esse Deus que me resgatou, meu filho, ele prometeu que vai abençoar você do mesmo modo que ele me abençoou. Essa certeza você tem que passar para os seus filhos. E a lição aqui faz uma progressão até o povo de Israel dizendo, quando Deus mandou construir o tabernáculo, né? E far-me-eis um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. O povo, se Deus tivesse aparecido ali em sua glória, o povo seria consumido, o povo não poderia compreender. Por isso a glória de Deus foi velada dentro de uma tenda,
dentro de um tabernáculo. E a raça humana pecadora não poderia ter contato diretamente com essa glória. Por isso, era necessário um sacerdote. E esse sacerdote precisava ser humano. Então, o sacerdote ali na época de Abraão era Melquisedeque, não é? Então Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque. Havia sacerdotes humanos. E aí quando o povo foi reunido ali no Monte Sinai, Deus estabeleceu uma tenda para falar, olha, eu sou bom, eu sou de amor, inclusive eu vou habitar no meio de vocês. Mas vocês não vão poder vir até mim de qualquer maneira. É necessário um sacerdote que fazia a mediação. Preste atenção nisso, que essa informação é importante para a parte de terça e quarta-feira. Vamos agora para a parte de terça-feira. Terça e quarta-feira está o recheio da nossa lição. Sabe quando você faz um sanduíche? Aí tem um pão em cima, um pão embaixo e ali no meio um recheio, não é? Então aquele recheio especial está na parte de terça e quarta-feira. O Deus que se tornou um conosco. O Antigo Testamento mostra como o Criador começou a implementar um plano. E nós vemos esse plano por meio do ritual do santuário. Aliás, antes, por meio do sacrifício de animais, que ficou depois mais complexo e se tornou no ritual do santuário. Os tipos e figuras que eram apenas sombra de algo maior que estava para vir. No Novo Testamento, o desejo de Deus estar com a humanidade assume uma nova dimensão. Essa expressão assim, o desejo de Deus estar com a humanidade, Jesus não veio aqui porque ele, como é que eu queria ser humano, nossa, eu queria tanto estar aqui com você, José e Maria. Não foi nesse sentido, não. Era preciso. O pai relutou muito em entregar o filho. Não foi sem luta que o pai falou, vai meu filho. Porque foi uma humilhação para Deus. Foi uma infinita humilhação. Teria sido uma infinita humilhação se ele tivesse encarnado em um ser humano lá para ficar com Adão e Eva no Jardim do Éden. Teria sido uma infinita humilhação se ele tivesse encarnado para ficar ali com Adão e Eva no Jardim do Éden. Só que a humilhação foi ainda maior. O Filho de Deus encarnou na raça humana após 4.000 anos de pecado. Leia a narrativa do anúncio dessa encarnação em Mateus capítulo 1, verso 18 a 23. Por que Jesus teve que virar um ser humano? Porque ele poderia, olha só, ele poderia, mas ele não poderia. Como assim? Poderia ter destruído Lúcifer, só que ficaria para sempre uma dúvida na mente dos seres não caídos. Por que Jesus destruiu Lúcifer? Será que Lúcifer não estava com a razão? Então, deixa eu voltar aqui um pouco. Lá no céu, houve uma contestação do trono de Deus. Lúcifer representou mal a Deus. Ele apresentou Deus de uma maneira falsa. Ele falou mal sobre o caráter de Deus para os anjos e para os homens. Ele enganou anjos e enganou os homens. E Deus precisava conquistar aqueles seres humanos que foram enganados. Só que como Deus poderia conquistar? Demonstrando que as acusações de Lúcifer eram falsas. Só que Deus não pode se usar do engano e nem da força. Deus só utiliza do amor. Ele quer o serviço por amor. E o amor não é imposto. Então ele precisa conquistar, ele precisa atrair as pessoas. E a acusação de Lúcifer era que Deus é um tirano e Deus quer se exaltar, Deus quer impor a adoração e ele quer exigir que nós o adoremos, que nós o sirvamos, que nós somos os seus escravos. Mas a Bíblia diz que, na verdade, quem queria se exaltar era quem? Era Lúcifer. E para contradizer Lúcifer, o que Jesus fez? Ele se rebaixou. Lúcifer acusa Deus. Deus, ele é um tirano, Deus quer todo o nosso serviço, a nossa adoração. Mas era Lúcifer que dizia em seu coração, eu subirei acima das estrelas, me assentarei sobre o trono de Deus, né? Acima do santo monte colocarei o meu trono. Era Lúcifer que queria se elevar. E Jesus, ele se humilhou e ele assume a forma de quê? De homem. Era como se eu e você nos tornássemos uma barata, para poder salvar as baratinhas que estão ali na sua despensa. Seria uma eterna humilhação para eu e você. Imagina para Deus. Então, Deus, ele encarna na humanidade. Porque lembre-se, o homem perdeu a batalha para a serpente. Quem poderia matar a cobra? Apenas um ser humano, um filho de Adão. Lúcifer falava, não, agora eu conquistei esse planeta, Deus não pode intervir, não, deixa o negócio correr. Você não fala que a lei pode ser seguida? Agora eu quero ver o homem obedecer à lei. A sua lei é injusta. E Adão e Eva, dizia Lúcifer, são a prova
de que o homem jamais poderá obedecer à lei de Deus. E aí Deus vem como um filho de Adão e Eva. E na carne, ele condenou o pecado na carne. Ele obedece à lei. Você está entendendo? Então, por que Jesus encarnou? Por que Jesus não veio poderoso, como um anjo, como um guerreiro? Porque ele tinha de vir limitado para fazer essa missão. Porque essa é a grande missão. Deus envia o seu filho para ir naquele planeta hostil, só que ele não vai com superpoderes. Ele não vai com armadura. Ele vai zerado. Ele entra como eu e você entramos, com as mesmas regras, sem vantagens. Ele encarna como um bebezinho. Poderia ser morto, poderia acontecer 1000 coisas, mas Deus suportou o risco. A missão é arriscada. A missão foi arriscada. Vamos aqui ver Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse coabitado com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, ele tem toda a natureza divina e ele tem toda a natureza humana. Totalmente Deus, totalmente homem. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não é seu, é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Por que Jesus? Olha lá o porquê ali, a explicação. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a missão de Deus inclui salvar o povo, não salvar nos pecados. Faça essa ênfase com seus alunos. Isso aqui é importante. Tiago, onde você aprendeu isso? No espírito de profecia. Eu li, viu? Então, Deus veio salvar o seu povo, não nos pecados, mas dos pecados. Ele vai te salvar do pecado. Ele vai te dar alegria, felicidade completa. Não só perdão, ele te dá a libertação, a vitória. Ele vai fazer você resistir ao que te faz triste, resistir à serpente, e vai esmagar a cobra debaixo dos seus pés. Vimos isso lá na lição de Efésios, não é? Então ele se chamará Jesus, porque salvará o povo dos pecados e não nos pecados. Ele é Emanuel, Deus conosco. A virgem concebeu e deu à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Foi isso que eu respondi na pergunta 3. Agora a pergunta 4. Leia João 1, 14 a 18. O que podemos aprender sobre a missão de Deus para conosco? Ali em João 1, 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que eu estava falando. Deus não poderia lutar com os poderes dele, porque Satanás ia falar: não, você está intervindo no nosso experimento. A humanidade é a prova de que a lei de Deus é injusta. E aí, o verbo, o próprio Deus, na pessoa de Cristo, se faz carne e habitou entre nós. Nós o vimos. João diz: nós tocamos, nós pegamos na carne que revestia o Filho de Deus. Ele era totalmente Deus, ele tinha uma mente divina, ele tinha um corpo divino. E esse corpo estava velado por um corpo humano. E se ele era totalmente homem, o que ele tinha também? Uma mente humana. Como é isso, Tiago? Não sei, mistério. Mas ele tem uma mente divina e uma mente humana. Ele foi verdadeiramente um de nós. E isso era preciso, porque a profecia dizia lá para Eva, para a serpente, porém inimizade entre a cobra e a mulher, entre os filhos da serpente e o filho da mulher. Então ele tinha que ser filho. Em Jesus Cristo está contida a humanidade. No filho de Eva, a humanidade está contida, para que quando ele subisse ao céu, no céu a humanidade estivesse representada. Você compreendeu? Eu não falei a princípio que era preciso um sacerdote humano para se achegar até Deus. O sacerdócio dura até Cristo, porque agora Cristo, como o verdadeiro e grande sumo sacerdote, ele penetra até os céus para nos representar diante do Pai, diante da divindade. Existe um ser humano. Ele não é um anjo, é um ser humano que está no céu, nas cortes celestiais. Vamos explorar isso aqui um pouquinho mais na quarta-feira. Veja aqui, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está
no seio do Pai é quem o revelou. Olha, Jesus é Deus, ele é o Deus unigênito. E ele revela Deus. Porque Lúcifer havia falado 1001 coisas sobre Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. Né? Deus está só esperando você cair para te expulsar, para te queimar, para te pegar. E você às vezes pensa nisso, né? Quebrou os mandamentos, Deus me odeia. Deus vai fazer igual ele fez com Adão. Onde você está? Por que você quebrou o 6º mandamento? Por que você quebrou o 7º mandamento? Porque você desonrou pai e mãe. Não tire da sua cabeça que é nós que vamos até ele. Quando você peca, é ele que vem até você. Eis que estou à porta e bato. Mas você tem o direito de abrir a porta ou de deixar a porta fechada para ele. Então, o Deus unigênito é quem o revelou. O mesmo Deus que disse, haja luz, que criou a terra seca, as estrelas no céu, o mesmo Deus que formou o homem, o mesmo Deus que fez irromper o dilúvio, aquele que proclamou a lei sobre o Monte Sinai, aquele que estava na sarça ardente, aquele anjo que ia diante do povo, aquele chamado na Bíblia o anjo do Senhor. Ele agora é só um bebê, lá no ventre de Maria. Que missão arriscada. Ele se desprendeu de toda aquela sua forma e do poder de Deus e se tornou como um de nós. E eu pergunto, por quê? Para que eu e você acreditássemos que Deus nos quer bem. E mesmo ele tendo vindo, tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que acham, não, Deus só está esperando, Deus quer punir, Deus é mau, Deus é opressor, é o juízo investigativo, Deus quer pegar a gente. Para que nós tivéssemos um exemplo de como é Deus, ele veio a esta terra como um de nós. Ele foi capaz de se humilhar como um ser humano, viver como um ser humano. Toda a sua vida estava marcada por extrema pobreza. Ele suportou toda a amargura que nós suportamos. Não há uma fraqueza que nós não tenhamos de enfrentar que ele não teve, que ele não enfrentou. Ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Nós já pecamos, então temos fraquezas de vícios decorrentes de pecado, mas ele nunca pecou. Mas ele sabe como é viver aqui embaixo, na carne humana, e mais, ele continua na carne humana. Veja só, o Deus que continua a estar conosco. Ele se tornou um de nós, mas o Jesus que virá é um ser humano. Ele tem DNA humano. Ele tem DNA de Adão. Se fizer um teste, se tirar, colocar uma agulha e tirar o sangue que corre nas veias de Jesus, vai falar assim, Homo sapiens. Vai dar próximo de eu e você. Vai dar da família de Adão. Você está entendendo? O Deus que continua a estar conosco. Jesus revelou a sua missão dizendo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Leia e reflita sobre João 3,16. Como você vê o amor e a missão de Deus interagindo nesse texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça. Ele não tirou Adão e Eva do jardim do Éden para que eles perecessem, para que eles fossem destruídos. Não! Ele tirou Adão e Eva do jardim por um tempo. Ele não quer que ninguém pereça. Todos foram predestinados para serem salvos. Mas ele vai respeitar a sua vontade, porque Deus não impõe o amor dele por você. Ele quer que o seu amor por ele seja livre. O máximo que ele pode fazer é procurar atrair você, mas a porta só abre pelo lado de dentro. O que ele fez para atrair você? Ele se tornou um de você. Ao tomar a natureza humana, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele é para sempre o filho, o descendente da mulher, ele é para sempre o filho do homem. Quando Deus deu Jesus nessa missão, não foi provisoriamente, não foi só naquele momento para levar o pecado sobre ele e depois tudo voltava como era antes. Não, ele deu Jesus para sempre, para a raça caída. De todos os povos, de todos os seres não caídos que existem, Deus deu Jesus para a raça caída. Para que ele fosse um ser humano para sempre. Então ele deu. E essa é a garantia que Deus... Talvez a humanidade pensasse, não, mas talvez para frente, em outro momento, Deus pode ficar irado com a humanidade e destruir a raça humana. E a garantia que ele nunca vai fazer isso é que ele transformou o seu próprio filho em um ser humano. Então, Jesus Cristo, para sempre, reterá
a natureza humana. Jesus Cristo é o mesmo hoje e sempre. Ele para sempre um ser humano. Ele está ligado a nós por laços que jamais se partirão. Grande é este mistério. Qual o mistério? Porque deixará o homem, o seu pai, e se unirá à sua esposa. E os dois serão uma só carne. Uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Ele se tornou uma só carne conosco. Quando nós formos ao céu, nós teremos uma carne como a carne de Cristo, mas com uma diferença. Nosso corpo será perfeito, mas o de Jesus terá eternamente as cicatrizes da missão arriscada que ele se submeteu, com risco da perda eterna, com risco de falhar. Era de verdade. Ele pedia: Deus meu, o fim da missão está muito difícil, tem como abortar, tem como ser de outra maneira. Ele não quis abortar a missão, deixa eu me corrigir aqui, tem como resgatar o homem de outro modo? E Deus falou: não tem, é desse jeito, é o plano desde eras eternas, você vai ter que beber o cálice. Mas tem outro modo, Senhor. Ele era humano, ele sentia. E esse Jesus pagou o meu e o seu pecado, morreu, ressuscitou, e depois ele deu uma missão. Leia Mateus 28, 18 a 20. Qual promessa encontramos na grande comissão? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeiro ponto aqui. Vamos pensar, vamos raciocinar. Vamos imaginar que você tem um amigo de infância, e esse amigo de infância tinha ali as suas crenças, queria mudar o bairro, e ele entrou na política, e vocês se separaram, e você passou a morar em outro estado, e aquele amigo de infância, você até perdeu notícia dele, quando de repente você liga a televisão e aquele seu amigo de infância é candidato à presidência da República do Brasil. E aí aquele seu amigo passa pelas eleições e vence. E aí você consegue o telefone dele, e eu falo assim: eu quero falar com o Pedro, sei lá, Pedro Eduardo, né? E aí você liga pra ele e fala: oi, tudo bem, rapaz, você lembra de mim? Claro que eu lembro, a gente jogava bolinha de gude junto, saltava pipa, né? Estudamos primeiro, segundo e terceiro anos lá naquela escola daquela cidade, é claro que eu me lembro. E ele fala assim: meu amigo, eu quero dizer uma coisa, hoje eu sou presidente do Brasil, e eu tenho orçamento, eu tenho isso, eu posso fazer muita coisa, né? O presidente do Brasil não pode fazer muita coisa, né? Ele compartilha o poder com outros entes da República. E existem outros presidentes mais poderosos. Mas quando Jesus fala aqui: todo o poder me foi dado no céu e na terra, é um negócio muito maior. Agora, o Jesus que tem o poder lá no céu e na terra, ele é um ser humano. Já pensou? Ele não é um anjo, ele é uma pessoa que tem a natureza nossa. Ele já foi bebê? Já. Ele já usou fralda? Já usou fralda. Ele já foi a banheiro? Já usou banheiro. Ele sabe que aqui embaixo é ruim. Ele sabe que às vezes aqui faz frio, porque lá em Jerusalém nevava. Ele sabe que aqui faz calor. Então ele sabe o que nós estamos passando aqui. Ele sabe o que é pobreza. Ele sabe o que é angústia. Ele sabe o que é tristeza. E ele fala assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. É um ser humano, é um sacerdócio humano, é o filho do homem, é o descendente da mulher. Ele está onde agora? Lá no céu, à destra de Deus. E ele fala o que para nós? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se aquele seu amigo que virou presidente do Brasil falasse assim: eu quero agora que você venha para Brasília, que eu vou te dar um ministério, né? Pode chamar os nossos amigos aqui, eu vou te dar um ministério, você vai ficar com um ministério aí para nós resolvermos tal e tal problema social. Todo o poder me foi dado aqui em Brasília, eu sou presidente. Você iria? Agora, quem está falando com você é o Filho de Deus. Todo o poder. Então não duvide. Ele tem todo o poder. Eu nunca imaginei que esse canal pudesse crescer. Mas eu fiz, porque Jesus mandou a gente pregar. O canal era pequenininho. Começamos a editora Luz do Mundo e ficamos, eu acho que uns 7 anos para vender a primeira remessa do primeiro livro que nós fizemos. Mas eu fiz confiando que ele falou: prega a palavra. Foi Jesus que fez a editora Luz do Mundo crescer. Eu digo, editora crescer é uma editora missionária. O que nós temos é publicação de mais livros, como esse aqui que nós mostramos. Eu fico muito feliz de hoje poder mostrar um livro capa dura. Olha aqui a guarda colorida, papel colchê todo colorido. Mediante o poder de Deus. Você também pode, mediante o poder de Deus. Que ele está falando, ó: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou isso para quem? Para você.
Se você não fizer isso, você não está com a armadura completa. E lá em Efésios diz assim, tomai, portanto, toda a armadura de Deus. Aí você está sem as sandálias. E quem costuma ficar sem uma parte da armadura, talvez também não tenha um escudo, não está com a palavra no final, talvez não está nem com o capacete. Né? Então, muita atenção nisso aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, qual promessa encontramos na grande comissão? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Né? O que é para fazer? Ide, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando. Não é só batizar, não. Tem que ensinar a guardar também. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele veio ao nosso encontro. Ele esteve com Abraão, Isaque e Jacó. Ele foi Emanuel, se tornou um de nós. E hoje ele continua conosco lá no santuário celestial. Por isso ele nos diz assim, venha com ousadia junto ao trono de graça, porque eu estou aqui, junto ao trono de graça, a fim de que você possa receber socorro e graça, né? Aliás, graça e misericórdia para socorro em tempo oportuno. Quinta-feira, esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, virá. Esse mesmo, não é um espírito desencarnado, não é um anjo, é esse mesmo, é um ser humano. Como se fosse um astronauta, ele foi. Ele vai voltar, ele é um ser humano. Leia João 14, 1-3. De que maneira essa passagem está conectada com a mensagem do tempo do fim encontrada nas Escrituras? Lá em João 14, 1-3 diz assim. Nossa, deu um branco agora. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu teria dito. Né? Se assim não fosse, eu vou teria dito. Mas é verdade. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, voltarei. Né? Como é que diz aqui? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Onde estás, Adão? Onde você está, Adão, eu estou. Mas no final inverte. Onde eu estou, Adão, é onde você vai estar. Qual mensagem, como isso aqui está conectado? Vamos responder primeiramente? Precisamos nos preparar para a volta de Jesus. E o nosso preparo inclui preparar os outros. Quem? Primeiramente, seu esposo ou sua esposa. Depois, os seus filhos. Às vezes, teve uma época que eu estava sem nenhum estudo bíblico na igreja. Aí perguntaram, vamos aqui fazer as estatísticas. Quantos estudos bíblicos você está dando? Eu falei, 3. Você está estudando a Bíblia com quem? Com Benjamim, Radassa e Tamar. Ah, é? Ué. Você acha que quem vai estudar a Bíblia com eles? Eu vou deixar tudo para a igreja, para a escolinha, para o pastor, e aí vou dar estudo bíblico para os outros. Aí depois cresce e fala assim, olha, o irmão Tiago tinha um canal, né, não sei o quê, e tal, né? E agora, né, os filhos estão aí do jeito que tá, né? Pois é, quis salvar todo mundo e não cuidou da família. Por isso que a primeira recomendação do bispo é que ordene bem a sua casa. Então, sua primeira missão é a sua família. Não tem como pregar para outros se você não pregou nem dentro de casa. Então, marido, mulher, né, filhos, pai, mãe, irmãos, tios. E aí, começa para quem está perto de você. Vizinhos, né, pessoas do trabalho, da faculdade. Tem um irmão que sempre me manda uma mensagem no WhatsApp. Ó, Tiago, entrei no ônibus, já comecei a evangelizar. Eu já falei, você conhece a mensagem do santuário? Posso falar aqui para você? Posso te dar um livro Grande Conflito? Né, tem ali alguns livros para distribuir. Sempre ele fala, ó, já sentei na faculdade, já falei para todo mundo que eu era cristão adventista, já comecei a evangelizar. É isso mesmo. É assim que a gente faz, ensinando os outros a guardar tudo que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque ele vai voltar e ele vai pegar, ele vai levar quem está preparado. Não vai levar todo mundo, não vai, todo mundo de balaia, assim, sabe, na rede. Né? Jesus fala que a rede do evangelho traz peixes bons e peixes maus. Existe o trigo e existe o joio. Não vai todo mundo, por isso que você tem que preparar. Mas para quem vai? Vai ser muito bom. Quando ele voltar, será dito, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Como? Na Nova Jerusalém. Aonde? Lá no céu? Não, aqui na terra. Deus procurou Adão onde Adão estava, para que Adão estivesse onde Deus está. Adão saiu do jardim do Éden, para que o problema do mal fosse resolvido. E depois, Jesus vai tomar Adão pela mão. Jesus vai coroar Adão. E Jesus vai seguir diante dos remidos, ele vai abrir as portas que uma vez se fecharam. E toda a raça humana vai entrar após Jesus no jardim do Éden. Aquelas portas que se fecharam quando Adão e Eva pecaram, elas vão se abrir novamente. Depois de 6.000 anos
e eu quero estar lá junto com você, quando Jesus abrir as portas que ficaram fechadas por 6.000 anos. E eu quero ver o que está lá na cidade, preparado para mim e para você. A terra, o próprio lugar que Satanás reivindica como seu, será não apenas redimida, mas também exaltada. Aqui onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu, aqui, quando ele tiver feito nova todas as coisas, estará o tabernáculo de Deus com os homens. E ao longo dos séculos, sem fim, enquanto os remidos andarem na luz do Senhor, vão louvá-lo por sua dádiva indescritível. Emanuel, Deus conosco, para sempre será um de nós. O Filho de Deus se uniu à humanidade por laços que jamais se partirão. O que eu e você vamos fazer para retribuir esse amor? Desafio: ore cada dia para que Deus o motive a fazer parte dessa missão. Você não quer? O querer e o efetuar vem dele. Entregue-se a ele e fala: eu não quero, mas põe no meu coração ser um evangelista. Eu não quero, eu não sei, mas me ajude, ore, faça essa oração. Desafie-se, aprenda o nome de alguém que você ainda não conhece, um vizinho, um colega, um comerciante ou outro. Ore por ela todos os dias dessa semana, fervorosamente, de manhã e de noite, e anote no caderno que você está orando por ela. Deus vai responder, porque Ele ouve todas as nossas orações. Mas ore por ela. Que Deus o abençoe. Nós nos vemos na próxima semana. Um abraço.